Como eu estava falando, semana passada a gente começou a preparação para o musical, com relação à palavra. Musical sobre Pentecostes, e Pentecostes diz muito a respeito do Espírito Santo, né? Então, a gente desde a semana passada está falando a respeito do Espírito Santo. Na semana passada a gente falou sobre quem é o Espírito Santo, falamos sobre Trindade, uma série de coisas e tal, e que o Espírito Santo fala. Essa semana a gente vai falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Então, como que é o Espírito Santo? O que ele traz para nós? E eu queria começar falando, um relacionamento íntimo com qualquer pessoa, ele exige que você tenha conhecimento sobre a pessoa, que você tenha tempo com aquela pessoa, né? Então, não dá muito para você saber a personalidade de alguém se você não conhece aquela pessoa. 2 Coríntios 13:14 diz o seguinte, é um versículo bem conhecido de todos, que é como a gente encerra a maioria dos cultos, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. E essa comunhão com o Espírito Santo, o que ela significa, né? Que palavra aqui que está sendo utilizada aí, né? Porque se eu tiver essa comunhão, eu vou conhecer a personalidade do Espírito Santo, eu vou saber como ele é, né? E essa comunhão, ela vem da palavra koinonia, em grego. E essa palavra ela tem 3 significados. Ela significa companheirismo, ela significa parceria e ela significa intimidade. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre essas 3 coisas com o Espírito Santo, né? O companheirismo. Quando essa palavra ela é usada como um companheirismo, o que ela está querendo dizer? Companheirismo nada mais é do que um relacionamento amigável, né? Então, você ter um companheiro, alguém que você compartilhe algo juntos, né? A gente, depois que casa, você sempre tem que ter um tempo também só com seus amigos, separado, para você conversar um pouco, né? Saber como está a vida deles e não sei o quê. Eu com a Patrícia, a gente tem um pouco esse acordo. Eu tenho o meu tempo, muitas vezes saio com os meus amigos, tal. Ela também. As meninas vão lá em casa agora que tem a Beatriz, mas antes ela saía com as amigas dela também. Então é importante que a gente tenha os nossos companheiros, as pessoas que a gente vá contar quando a gente precisar. E além, claro, além de eu e dela, da nossa família, enfim, a gente tem uma série de companheiros na nossa vida, né? Então, para vocês lembrarem e pensarem o relacionamento que vocês têm com os companheiros de vocês, pensem aí nos amigos de vocês, nos seus irmãos, na sua família, seu namorado, seu noivo, enfim. Aquelas pessoas que realmente você sabe que está ali do lado, que você gosta de passar tempo com elas. Atos 20, 22 e 23 diz o seguinte: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aqui Paulo está só falando dos caminhos dele, né, o que ele vai fazer, enfim, das cidades que ele vai passar, e ele sabe que ele vai ter tribulações nas cidades. A gente já deu esse filme como exemplo várias vezes, mas é sempre bom lembrar que é o filme do Tiago Lacerda, que ele é o Paulo. E, cara, ele entra na sinagoga e ele já toma uma pedrada na cabeça. Aí já começa o pau, entendeu? Então, você vê esse filme, você começa a entender, assim, cara, o que ele passou, né? E aí essas cadeias e tribulações, hoje a gente fala, não, cadeias, tribulações, às vezes é alguém que me persegue no colégio, ou alguém que tenta puxar meu tapete no trabalho, mas, o negócio era físico mesmo. Ele apanhava, ele era preso, ficava sem comer, as pessoas tratavam ele mal, não tinham onde dormir, enfim, o negócio era bem pesado. E você vê que ele está conversando ali, e aí ele fala assim, não, o Espírito Santo já me assegurou que eu vou ter cadeias e tribulações ali e tal, como se fosse um amigo dele, como se fosse o companheiro dele. Então é esse tipo de companheirismo que a gente tem que ter com o Espírito Santo. Paulo conversava com o Espírito Santo como se fosse o colega de escola dele que ele pode contar sempre, né? O companheirismo com o Espírito Santo muitas vezes implica em ouvir direções que a gente não quer aceitar, né? Você vê que assim, Paulo ele já tinha maturidade espiritual suficiente para entender que aquilo ali era o Espírito Santo tentando forjar ele, tentando fazer com que ele não desistisse, né? Porque uma vez que você sabe, não, todo lugar que eu entrar eu vou tomar uma pedrada na cabeça. Cara, se você entrar num lugar e não tomar uma pedrada na cabeça, você vai ficar super feliz.
E aí você vai mandar muito bem. Se você entrar e tomar uma pedrada na cabeça, cara, eu já sabia que eu ia tomar pedrada na cabeça. Vou continuar fazendo o que eu ia fazer. Se você, ao contrário, discute e fala, não vou tomar. E aí na hora que você toma, você fala, putz, esses caras aqui não merecem ouvir o evangelho. Né? Então, o companheirismo também é isso. Também é escutar aquilo que você não quer escutar, mas que você precisa escutar. O Zeca tem um exemplo legal, e é um pouco isso, né, que acontece muitas vezes com a gente, com o Espírito Santo. Ele contando, né, que teve uma pessoa que veio pedir conselho para ele, pastor, o que eu faço, tal, tem essa situação, o que faço A ou B? Faz B. O cara foi e fez A. Deu tudo errado, tal, não sei o que, passou um tempo, foi lá e perguntou de novo, pastor, A ou B? Vai por aqui, faz B. O cara foi lá e fez A. No terceiro, ele foi perguntar de novo para o Zeca, e o Zeca, quem conhece o pastor José Luiz sabe que ele é muito tranquilo, né? E aí ele falou para a pessoa, falou assim, cara, faz o que você quiser. Porque não importa o que eu fale. Se eu falar para você fazer A, você vai fazer B. Se eu falar para você fazer B, você vai fazer A. E aí se você for pensar com o Espírito Santo, que foi o que a gente falou até na semana passada, o negócio dos calos, das feridas e tal, acaba acontecendo a mesma coisa. Porque hoje a gente tem intimidade, hoje a gente considera o Espírito Santo o nosso companheiro e tal, e a gente ora, a gente busca e a gente escuta a voz dele. Só que aí ele fala para você fazer uma coisa, você não faz. Aí ele fala para você fazer outra coisa, você não faz. Vai chegar um tempo que você vai se distanciar tanto dele, que ele não vai mais falar para você fazer determinada coisa. Você vai fazer o que você quiser. Porque você vai parar de escutar ele. Então você tem que ser companheiro mesmo do Espírito Santo. Outro exemplo também é Pedro, lá quando foi chamado pelo Espírito Santo para ir na casa do centurião gentil. Pedro, se vocês buscarem, né, se vocês forem no Eli, no Ministério de Ensino, estudar, vocês vão saber, vocês vão aprender lá que Pedro, dentre os apóstolos, era um dos que era mais judeu, fervoroso, tal. Então ele entendia, inclusive, que só os gentios, só os judeus que conseguiriam a salvação, que para se conseguir a salvação tinha que circuncidar, tal. Então tinha toda essa discussão na época. E Pedro era super firme em cima disso. E aí o Espírito Santo veio para ele e falou assim, não, você vai lá na casa do centurião gentil e você vai pregar para ele. E aí ele teve que obedecer. Um outro detalhe é que você conhece exatamente a voz do seu companheiro. E aí aqui, eu puxei um exemplo. No final do ano passado, a gente foi, o pessoal, tipo, eu, Aguiar, o Fê, o Ramon, a gente foi passar o Réveillon junto. Fomos para a Bahia, todo mundo, na casa do Bernardo. Quem lembra do Bernardo? O Bernardo, a gente foi para a casa dele, que ele é de lá. E aí a gente estava lá na piscina, todo mundo, tal, estava eu, Aguiar, acho que o Fê e o Ramon. E aí começou uma criança a chorar. O Enzo estava dormindo e a Manu estava dormindo, que é a filha do Bernardo. Estava chorando no andar de cima da casa. E aí a gente escutou o choro da criança e tal. Aí o Aguiar virou para o Ramon e falou assim, Ramon, o Enzo está chorando. Não, não é o Enzo. Não, Ramon, é o Enzo sim, tá chorando lá, velho. Não, não é, Aguiar. Ramon, vai lá, velho, o Enzo tá chorando, a Erika vai ficar brava com você. O Ramon falou, mano, eu vou lá, mas não é o Enzo, é a Manu. Subiu lá, era a Manu. E aí depois, o Enzo chorou e, cara, pra gente é a mesma voz. É igual, criança chorando é, tipo, meio que igual. Mas ele tinha intimidade, é o filho dele. Então ele sabe, ele conhece a voz. Da mesma forma, se o Bernardo estivesse lá, ele já ia sair voando, porque ele sabia que era a voz da Manu. Né? Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se você não trata ele como seu companheiro, se você não ouve a voz dele o tempo inteiro, se você não busca ouvir a voz dele o tempo inteiro, você não sabe como que é a voz dele. Tem uma passagem aqui em Atos 8, de 26 a 29, que diz o seguinte, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado em seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí aqui você tem duas coisas, dois ensinamentos. Primeiro, Filipe escutou a voz de Deus e foi fazer a obra que o Espírito Santo mandou, né? Ele saiu de Jerusalém, foi até o sul, lá a Gaza, e foi encontrar com o etíope que estava voltando para casa. E hoje a Etiópia é um país predominantemente cristão. Então, assim, teve um impacto, né? Talvez ali tenha sido a primeira pessoa com influência dentro daquele país que ouviu do Evangelho. Segundo, e aí aqui é uma coisa mais lúdica até, né? Você vê que no começo da passagem ele fala assim: o anjo do Senhor falou a Filipe. E aí depois diz, no 29 diz: disse o Espírito a Filipe. E aí você consegue imaginar de repente ele contando como que foi, né? Porque quem escreveu não foi Filipe, foi Lucas. E ele falou: não, agora foi o anjo do Senhor. E aí depois, não, foi o Espírito de Deus e não sei o quê. Enfim. Ele sabe qual é a voz do Espírito Santo. Ele conhece. Ele tem intimidade o suficiente para saber que era o Espírito de Deus que estava falando para ele que ele tinha que se aproximar do carro e falar com aquela pessoa. Então, o primeiro ponto da comunhão é o companheirismo. O segundo ponto, parceria. Lucas 5, 6, 7 diz o seguinte: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, de afundar, né? E aí aqui, esse companheiros, em algumas outras diz parceiros do outro barco, e esse companheiros é uma outra palavra grega que é metochos, que é o sinônimo daquela primeira palavra lá, koinonia, que é justamente isso, é o sentido de parceria, de colega de trabalho, né? Então é o seu parceiro de trabalho. E aí tem um versículo, 1 Coríntios 3:9, que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E esse cooperadores é a mesma palavra. Então, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios aqui, ele está falando justamente isso. Cara, você está sendo convidado a ser o parceiro de trabalho de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que age o tempo inteiro na sua vida. Ele está em todas as ações que você faz, né? Ele está presente ali. Basta você dar espaço para ele, como a gente falou na semana passada. E a gente viu na semana passada também que o propósito dele é cuidar para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Sendo que os nossos objetivos são os objetivos dele também. Portanto, para que ele está chamando a gente aqui? Para que a gente seja parceiro de Deus na lavoura. Então imagina assim, fazendo um paralelo, trazendo para o nosso mundo aqui. Eu que sou engenheiro elétrico, né, então da tecnologia, seria como o Steve Jobs me ligasse e falasse assim: cara, estou desenvolvendo um negócio aqui, é um telefone também, mas ele faz um monte de coisa, tal, é touch, é legal, você empurra, tal. Me ajuda a desenvolver, vamos trabalhar junto nessa daí, vamos ser parceiro nesse negócio? Tipo, cara, imagina o cara mais top te chamando da sua área, né? Então, você pegar o jornalista que você mais admira, ele te chamar para você escrever um texto junto com ele, ou para você revisar um texto dele. Enfim, imagina alguém que você admira muito, e aquela pessoa está te chamando para você fazer o trabalho junto com ela. Tipo, cara, você é capaz de fazer o meu trabalho junto comigo, então vem comigo, seja meu parceiro, trabalhe comigo. Então, o que a gente tira aqui desse outro significado dessa palavra que eu não sei decorar nunca, koinonia, é que o Espírito Santo chama a gente para sermos parceiros de Deus, para que a gente faça o trabalho junto com Deus, né? E aí cabe a gente aceitar ou não. A gente sabe
o que a gente tem que fazer. O Espírito Santo, ele fala com a gente o que a gente tem que fazer. Basta, como a gente viu antes aqui, você dar ouvidos a ele ou não. Você acha que Paulo sabia quais as cidades que ele tinha que ir ou não? Você acha que Filipe sabia se ele tinha que falar com aquele etíope ou não? Eles deram ouvido ao Espírito Santo. E o Espírito Santo guiou eles no trabalho que eles precisavam fazer. Então é para isso que Deus está chamando a gente, para que a gente seja parceiro do Espírito Santo. E o último significado dessa palavra difícil é a intimidade. E eu deixei por último intimidade, não tinha uma ordem lógica, porque na verdade a intimidade ela vem junto com os outros dois, né? Se você é parceiro e se você é companheiro, você acaba tendo intimidade automaticamente. E ao mesmo tempo, você não consegue ter intimidade sem que você tenha as outras duas coisas. A pessoa mais companheira e a pessoa mais parceira sua, pode ter certeza que ela é íntima sua. Né? E o que é você ser íntimo de alguém? Você não consegue ser íntimo de alguém que você acabou de conhecer. Né? Você ser íntimo significa você conhecer os desejos, os segredos, você saber, às vezes, você imaginar em determinada situação como que a pessoa vai agir. Quando você é íntimo de alguém, acontece alguma coisa e você fala, putz, o cara vai fazer isso. E ele faz, porque você é íntimo dele, você conhece quais são as atitudes que ele vai tomar. Né? E aí aqui, o que a gente tem com relação ao Espírito Santo? Muitas vezes, a gente quer buscar Jesus sem ter intimidade com o Espírito Santo. E como a gente falou na semana passada, quando você não tem intimidade com o Espírito Santo, o que acaba acontecendo? Você vai ler a Bíblia, você dorme, tudo que você vai fazer para a igreja é difícil, ou muitas vezes você até lê a Bíblia, mas aquilo ali não te traz nada, porque você não está dando espaço para o Espírito Santo. Se você não der espaço para ele falar com você, nossa, enfiou o dedo no olho. Se você não der espaço para ele falar com você, você não vai conseguir buscar Jesus de maneira genuína, de maneira completa. Né? E aí, se você quiser procurar na Bíblia e fazer um paralelo, seria como os fariseus com Jesus. João 8, 41, 42 diz o seguinte: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então o que os fariseus queriam? O que eles falavam ali para Jesus que eles faziam? Que eles queriam ter um relacionamento com Deus, só que sem que fosse através de Jesus, sem amar a Jesus. A gente sabe que isso não é possível. Da mesma forma, você querer ser mais parecido com Jesus sem buscar uma intimidade com o Espírito Santo também não é possível. Por quê? A gente não falou que o Espírito Santo é a ação que a gente faz na nossa vida? Se a gente não tem a ação que vem diretamente de Deus, que vem diretamente de Jesus, porque eles são a mesma pessoa, como que a gente vai conseguir buscar verdadeiramente essa pessoa? Né? Mais tarde, Jesus disse também em João 14, 7. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus só está mostrando para eles que sem que fosse através de Jesus, não teria como. E Jesus mesmo foi quem disse que ele enviaria o ajudador. A gente viu que esse ajudador é aquele que vai estar ao nosso lado o tempo inteiro e que vai cuidar para que a gente alcance os nossos propósitos. Então, se o próprio Jesus falou assim, cara, eu estou indo embora, mas vai vir um outro de mim, que foi o que a gente falou na semana passada, né? É um outro de mim, um outro igual a mim, para cuidar de vocês, para fazer com que vocês consigam agir conforme a minha palavra. Né? Então, não é possível buscar a Jesus sem ter o Espírito Santo. Não é possível você ter intimidade também com Jesus sem que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Por isso a importância de você ter a intimidade com o Espírito Santo. Bom, agora que a gente já sabe como ter a comunhão com o Espírito Santo, que é através da intimidade, da parceria e do companheirismo, então vamos falar sobre a
personalidade do Espírito Santo. Como eu falei, né? A gente falou aqui dos 3 níveis, 3 formas de você ter comunhão. Isso porque quando você tem toda essa comunhão, você conhece verdadeiramente a pessoa. Por mais que a gente passe, às vezes, um certo tempo e converse e tal com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e tal, às vezes você não consegue ter a profundidade para conhecer a pessoa nos detalhes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Logo que eu casei com a Patrícia, eu lembro que ela falava assim, não, vou acordar de manhã cedo e vou fazer o café, igual minha mãe faz para mim, para o meu pai e tal, e aí você vai tomar café e depois você vai para o trabalho. Eu falei, linda, eu não tomo café de manhã. Tipo, entendeu? Então, algumas coisas você só consegue conhecer quando você aprofunda ainda mais a sua intimidade, né? Isso acontece muito com seus filhos, com a sua esposa, seus pais, seu irmão, que são pessoas que estão com você. Isso com eles por quê? Porque são pessoas que estão com você a maior parte do tempo da sua vida. São pessoas que já passaram com você diversas situações, que sabem como você vai reagir em cada uma delas. São pessoas que sabem cada um dos seus costumes. Com o Espírito não é diferente. Você passa a conhecer a personalidade do Espírito conforme você gasta tempo com ele. Então, conforme você fala com ele em todas as situações, né? O que quer dizer a palavra experiência? A gente fala, não, o cara é experiente nisso, o cara, né, a pessoa é experiente naquilo, ou ele é uma pessoa experiente. O que é experiência? Experiência é você já ter vivenciado algo, né? Se eu nunca passei por determinada situação, como eu vou saber como eu vou reagir naquela situação? Claro que se eu pegar o meu pai, por exemplo, ele já passou por muito mais situações do que eu passei, por muito mais dificuldades do que eu passei. A gente, né, tem no mercado de trabalho, você tem geração Y, geração X, geração Z e tal. E aí o grande ponto de interrogação da geração Y era justamente a falta de sossego, né? Tipo, começa no emprego, aí já começa a ver outro, e aí muda para o outro, muda para o outro, muda para o outro, nunca está satisfeito, começa a trabalhar com alguma coisa, não, já cansei de fazer isso, quero fazer outra coisa. Então essa acabou ficando a marca da geração Y. Isso por quê? Porque a geração Y, no Brasil principalmente, foi uma geração que cresceu a pleno emprego praticamente. Eu me lembro que quando eu me formei, não faz tanto tempo assim, gente, 2008, quando eu me formei, quase todos os meus amigos quando a gente saiu da faculdade de engenharia, quase todo mundo foi efetivado. Ninguém teve problema para isso. Todos estão empregados ainda, tá? Um ou outro perdeu emprego, enfim, mas a maioria está empregado ainda, né? Mudou de posição e tudo. Enfim, a gente não teve as dificuldades que de repente os nossos pais tiveram, de mudança de plano de moeda, impeachment de presidente, congela a poupança e tal. Era um momento de muito mais insegurança, onde quem estava numa empresa boa, numa empresa grande e tal, queria se segurar. O cara queria ficar ali, independente, cara, o trabalho tá ruim, mas, pelo menos eu tenho um trabalho, né? E a gente não viveu isso. Então a nossa forma de se relacionar com o trabalho era muito diferente. Então isso é experiência. É você viver as situações junto com o Espírito Santo. Quando você, em todas as situações, você consulta o que o Espírito Santo acha a respeito daquilo, quando você ora, quando você busca na palavra e tal, você vai pegando experiência com o Espírito Santo. E aí, vai passando o tempo, a coisa vai ficando automática, a comunicação fica automática. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a gente, de novo do meu casamento, né? Quando a gente casou, a gente foi para a lua de mel e tal. E, cara, minha lua de mel foi meio conturbada, viajando para um monte de lugar, tal, que a gente ia ter que... No fim, o apartamento ficou pronto mais tarde do que era para ficar, e aí a gente não poderia ficar só uma semana de lua de mel. Então a gente teve que procurar um lugar onde a gente conseguisse gastar mais tempo com o mesmo dinheiro de uma semana, que o nosso sonho era ir para Punta Cana na época.
E aí a gente foi, por incrível que pareça, gente, eram outros tempos de dólar e tal. A gente foi para os Estados Unidos e ficou mais tempo lá, viajando por lá tal. Às vezes eu vou pegar as coisas, eu vejo lá, dólar era 1,70 e pouco, 1,80, era outra coisa. E, e aí no meio dessa viagem a gente falou assim, cara, e se a gente comprasse uma passagem e fosse para Nova York? A gente estava na Flórida, né? Aí fomos ver, putz, tinha uma passagem barata, tal, não sei o que, vamos comprar. Compramos. Só que a passagem era, tipo, o voo saía às 5 e pouco da manhã. Resultado, no dia anterior, a gente foi, comprou um monte de coisa, até enfiar todas as coisas dentro da mala, não sei o que e tal, para viajar no dia seguinte. Era 3 horas da manhã, a gente estava acordado. O voo era às 8, era isso. O voo era às 8, a gente tinha que sair do hotel às 5. 3 horas da manhã a gente estava acordado. Aí a Patrícia falou, não, temos que dormir, que não sei o quê, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir, tem que descansar, senão não vai conseguir viajar amanhã e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos dormir. Só que aí ela deitou, eu falei, vou ficar acordado, velho, porque se eu dormir não vai rolar. Aí eu fiquei deitado assim com o olho aberto. Falei, não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir. Na hora que eu olhei pro lado assim, era 8h30 no relógio. O voo era às 8 e pouquinho, já era. E cara, era a minha primeira viagem internacional. E aí a Patrícia ela é bem Caxias com relação à palavra, né? Então, tipo, não, você submissa e tal, e você tem que cuidar, você tem que ser o cabeça e tudo. Aí ela acordou, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, calma, não sei. Já tipo, pra mim eu falei, já era, vamos dar um jeito, vamos ficar por aqui e tal. Não, temos que ir. Aí, não, liga na companhia aérea, conversa com eles e falei, mano, primeira vez que eu tô viajando pra fora do país, velho. Eu não sei nem o que eu vou falar pra companhia aérea, né? E aí eu liguei, discuti e tal, e a mulher falou, tipo, a gente ia ter que pagar uma taxa lá só de ter perdido o voo, e só a taxa era mais cara que a passagem que a gente tinha comprado, porque tinha comprado a passagem na promoção. Aí eu falei pra ela, já era, velho, eu não vou pagar essa taxa. Ela, não, é um absurdo, você tem que discutir, você tem que ver direito. Eu falei, não sei. Mas enfim, no fim deu certo. Ficamos lá esperando um maior tempo para pegar outro voo. Conseguimos pegar o voo, tipo, era umas 3 da tarde, mais ou menos. E aí viajamos e deu certo. Aí, como a gente aprendeu a lição, na volta, a gente perdeu o voo de novo. Mas aí a gente já sabia o que fazer. Mas a gente perdeu de novo. Então, o importante aqui é o seguinte, o importante que deve ficar com a mensagem, você vê, eu não tinha experiência nenhuma na época, né? Era a minha primeira viagem internacional, tal, tipo, eu tinha ido para a Argentina aqui do lado, que nem precisa de passaporte, você vai com o RG. Minha viagem de verdade internacional era a primeira, era lua de mel, e eu já tinha uma pessoa que eu era responsável. Então, foi meio complicado, assim. Era uma experiência que eu nunca tinha vivido. Hoje em dia, quando a gente vai viajar, já não é a primeira vez que eu estou vivendo uma viagem fora do país e tal. As coisas fluem muito mais tranquilamente. Então, se você cria o hábito e se você cria essa experiência de sempre consultar o Espírito Santo, a coisa, por mais que hoje talvez você pare e pense, tipo, como assim? Como eu vou falar? Como eu vou perguntar? Como que eu vou pedir? Talvez hoje você esteja pensando isso, mas quando você começar a exercitar isso e ter experiência com isso, é muito mais simples do que você imagina. Uma outra coisa importante é você também confiar nas coisas que o Espírito Santo fala com você, né? E também conforme você busca, né? Quanto mais você busca, mais você vai encontrar a resposta dele, né? Bom, as duas primeiras características do Espírito Santo. Ele é compassivo e ele é gentil. O que é compassivo? Compassivo é aquele que tem compaixão. Compaixão é verdadeiramente uma força para ser admirada. Porque se a gente pensar hoje em dia que está muito no discurso do nós contra eles, e todo mundo tem um lado, tal, tipo, cara, perfeito, cada um pode ter um lado, tal, mas a gente não está lutando contra, né? Tipo, cada um tem uma opinião, tem uma opinião diferente da outra. Eu torço pro Corinthians, o Aguiar torce pro Santos, azar dele, mas tipo, ele escolheu assim, entendeu? Eu não vou brigar com o Aguiar, ele não vai ser meu inimigo por causa disso.
E aí a gente vê que realmente falta às vezes um pouco de compaixão com a forma do outro pensar, com o problema do outro, com a dificuldade do outro, né? Com a escolha que as pessoas fazem. Às vezes você vê uma pessoa fazendo uma escolha muito errada, você olha e fala assim, cara, você está fazendo, tipo, tá muito errado, vai cair forte. E aí você não tem a compaixão de chegar lá e conversar. Você fala, não, deixa cair para aprender. Tipo, não é assim, entendeu? Será que o Espírito Santo não está querendo que você vá lá e não deixe aquela pessoa cair? Né? Então, compaixão é uma força para ser admirada, sim. Efésios 4, 29 a 32 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui, você vê que o Espírito Santo ele é compassivo, porque mesmo que saia a palavra torpe, todas essas coisas aqui, e mesmo que você entristeça o Espírito Santo, que ele fala, quando fala que não entristeçais o Espírito Santo, a palavra, o que quer dizer é uma tristeza muito profunda, um sofrimento, né? É bem relacionado a duas pessoas que se amam. Então, você falar esse tipo de coisa, você entristece o Espírito Santo, que é aquele que te ama e que você ama, de uma maneira muito forte, muito profunda, né? E aí uma outra coisa que Paulo também está dizendo, com relação a essa do entristecer, que eu queria que você falasse para aquele que está do seu lado aí: não cause sofrimento àquele que o ama profundamente. E aí quando você pensa aqui naquele que o ama profundamente, é o Espírito Santo. E aí quando você pensa que essas palavras torpes, muitas vezes você falou porque, teoricamente, né, entre aspas, a pessoa que recebeu merecia, a coisa fica muito mais difícil, né? Quando a gente simplesmente pensa que a gente, não devo falar a palavra torpe para aquele que me ama, tal, que é o Espírito Santo, tal, então eu não vou xingar o Espírito Santo. Tipo, por favor, né, gente? É o mínimo não xingar o Espírito Santo. Mas o que ele está falando aqui é para os outros, para as outras pessoas, né? E para qualquer uma, ele não fala só para aquele que é próximo de você. Mas ao mesmo tempo, no 32, ele fala assim, em Cristo que vos perdoou. Né? Então é o Espírito Santo que selou você. E vocês sabem, quando a gente fala, não, você está selado e tal, por que o selado, a figura de... É uma figura de linguagem, né? Acaba sendo uma figura de linguagem do selo e tal. Porque o selo é uma marca. Você está marcado com aquilo, para sempre. Né? Quando você vai lá e deixa o boi selado com as suas iniciais lá, você marcou o boi até o resto da vida dele. Quando você vai lá e sela uma carta, até a carta cumprir o propósito dela, ela vai ter aquele selo. Então o selado é justamente isso, você está marcado com o Espírito Santo. A partir do momento que você aceitou Jesus, você está marcado com o Espírito Santo. E Cristo que vos perdoou. Então assim, mesmo que você fale tudo isso, você vai entristecer o Espírito Santo? Sim. Ele vai sair de você? Não. Porque ele tem compaixão pela sua vida. Ele vai deixar de te perdoar? Não. Porque ele tem compaixão pela sua vida. Então, a primeira característica do Espírito Santo é que ele tem compaixão, ele é compassivo. E o Espírito Santo é gentil. Por que ele é gentil? Se a gente olhar esse versículo todo aqui, o que ele está falando? O que Paulo está falando? Que o Espírito usou ele para falar. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E aí ele fala uma série de ações que você não deve fazer.
ações do quê? De gentileza mesmo. Porque se você não faz todas essas coisas, você é uma pessoa gentil. Isso nos traz que o quê? Que o Espírito Santo, ele é gentil. Outras duas. O Espírito Santo é sensível, mas ele também é forte. Quem já ouviu falar que o Espírito Santo ele é o Consolador? Ele é o Consolador, né? Porque ele está ao nosso lado em todo o tempo. É ele quem, quando você está com um problema, você vai buscar lá no seu quarto, você vai orar, você vai pedir a Deus, tal. É ele que fala com você, é ele que te consola, né? Então ele é sensível aos seus problemas. E ele é sensível também no sentido de ter sensibilidade. Se a gente pensar que Davi, ele é reconhecido como alguém segundo o coração de Deus, a gente pode pegar algumas características de Davi e trazer para o Espírito Santo, certo? A gente falou que o Espírito Santo ele é um membro da Trindade e ele é o próprio Deus, certo? Ele tem as características do próprio Deus. E aí quando a gente fala de Davi, a gente fala, pô, mas como que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque, Davi fez isso, Davi fez aquilo. A gente sempre tem a tendência a olhar o copo meio vazio, né? A gente nunca olha o copo meio cheio. Mas, se vocês tiverem a curiosidade depois de olhar lá em 2 Samuel 19, eu não vou ler, mas que conta a história, Absalão, que era um dos filhos de Davi, ele se revoltou contra Davi. E aí o capítulo 19 de 2 Samuel, Davi recebe a notícia que ele morreu. E o que Davi fez? Tipo, beleza, acabou a rebelião contra o meu reino, eu estou reinando absoluto aqui ainda? Não, ele chorou. Ele chorou tanto, ele ficou tão mal, que o próprio júbilo do reino se transformou em tristeza. Por quê? Davi era sensível a essas coisas. Davi era sensível às pessoas que estavam próximas a ele. Não foi somente porque Absalão era filho dele, né? Porque a gente sabe que o amor entre pai e filho é uma coisa diferente, né? Então se fala, não, é só porque ele era pai de Absalão. Mas não. Se a gente olha lá em 1 Samuel 1,12, diz o seguinte: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Aqui, Davi estava voltando da batalha, e aí ele encontra aquele mensageiro que vem dar a notícia que Saul morreu junto com seus filhos. E, cara, a perseguição que Davi sofreu de Saul foi absurda. Davi teve oportunidades de matar Saul e não matou. Só por aí a gente já vê como era o coração dele. E além de tudo isso, né, ele já tinha como promessa de Deus para ele que ele seria o rei de Israel. Ou seja, a partir do momento que Saul saísse do trono, o trono seria de Davi. Então, cara, imagina, você está lá, você está esperando aquela promoção, só falta o cara sair da empresa e ser demitido. O cara é demitido e você fala, putz, agora eu vou ser promovido, e você vai mesmo, né? E aí na hora que vem te falar, você fica muito triste. Muito triste de verdade. Porque lá na passagem fala que eles rasgaram as roupas e choraram e jejuaram por Saul e tal. E inclusive ele mata o mensageiro. Porque ele fala que o mensageiro foi contra o ungido de Deus, né, que era Saul. Então, por essas características de Davi, que ele também foi reconhecido como alguém com o coração segundo o coração de Deus, e por aí a gente vê que o Espírito Santo ele é sensível. Ele é sensível ao erro do próximo. Ele é sensível àquelas pessoas que vão te fazer mal durante a sua vida, e pessoas que vão te fazer mal só por fazer mal para você. Às vezes ela não tem nenhum interesse de te derrubar, mas é só para te... que tem gente assim. Mas, cara, sensível. O Espírito Santo é sensível. E se o Espírito Santo é sensível e você age através dele, a sua ação tem que refletir ele. Quando você for pedir algo, quando você for orar a respeito de determinada coisa, se você ouvir e se você tiver a direção que você tem que ir ao contrário do que ser uma pessoa com sensibilidade, não é o Espírito Santo que está falando com você. Ora de novo e pede a direção novamente. Por quê?
Porque as formas que você tem de buscar o Espírito Santo é em oração, no seu quarto, quietinho ali, e é na palavra. E você pode ter certeza que o Espírito Santo nunca vai te dar uma direção que vá contra a palavra de Deus. Então, se ele está falando aqui que a característica dele é ser sensível, e é ter compaixão, e é ser gentil, ele não vai ser diferente disso. Mas, ao mesmo tempo, Davi, voltando aqui para Davi matou Golias. Davi foi um dos principais reis guerreiros de Israel, né? Lá em 1 Samuel 18:7 falava, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Né? Então, o Espírito Santo ele é bravo, sim. Né? Ele tem força, ele vai fazer. Ele tem um propósito, ele vai buscar aquele propósito. Então, se você coloca um objetivo na sua vida, que você entende que é o objetivo que Deus colocou na sua vida, o Espírito Santo vai te apoiar naquilo. E ele vai fazer com que você passe por cima de todas as dificuldades, para que você chegue naquele objetivo. E é justamente por isso que você tem que buscá-lo. É por isso que você tem que ter intimidade com ele, é por isso que você tem que conhecê-lo, porque é assim que ele é. Ele tem compaixão, ele é gentil, ele é sensível, mas ao mesmo tempo ele é forte. Né? Que a gente possa ser assim. Porque se a gente for assim, a gente vai estar andando junto com ele. A gente vai estar deixando com que a ação dele venha através das nossas atitudes. E para terminar, eu queria dizer que a gente não deve entristecê-lo. A gente não deve entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é um pouco aquilo que a gente falou da semana passada, das feridas, do pecado e tal. Portanto, o que a gente deve fazer quando a gente pisa na bola? Quando a gente faz algo, não só quando a gente pisa na bola feio mesmo, que você fala, cara, errei muito feio. Mas, quando às vezes, mesmo que o mundo olhe para você, para a sua atitude e fale, não, você tem razão, mas que vai contra a tudo aquilo que a gente falou aqui, ou aquilo que o Espírito Santo falou com você, a sua primeira atitude deve ser pedir perdão. Cara, quando você erra, antes de você justificar, antes de você provar que você está certo, antes de você argumentar, antes de você fazer qualquer coisa, primeira coisa, pede perdão. Pede perdão para a pessoa, pede perdão para Deus, pede perdão. Porque muitas vezes você faz um erro, e você faz um erro grave às vezes. Um erro que machuca os outros mesmo. E aí a primeira atitude que você tem é pedir perdão, a atitude da outra pessoa vai ser diferente com você. E aí depois sim, você pode conversar, você pode falar os motivos que te levaram a ter determinada atitude, ou errar daquela maneira, o que aconteceu, o porquê aquilo aconteceu, ou até provar que você estava certo. Mas cara, comece pedindo perdão. É isso que o Espírito Santo espera de você. O Espírito Santo ele habita em você permanentemente, te acompanha em tudo. Dê espaço a ele e converse com ele. O pedido de perdão se tornará muito mais fácil e automático a partir do momento que você vai dando espaço para o Espírito Santo. Como a gente falou, o Espírito Santo ele é compassivo, ele é gentil, ele é consolador, mas ele também é forte, ele é poderoso e ele é como um guerreiro, como Davi. Quando a gente quer puxar um assunto com alguém específico, a gente busca falar algo que agrade aquela pessoa, né? Algo que chame a atenção dela. Que a gente consiga entender as coisas que chamam a atenção do Espírito Santo também. Que o seu amigo mais íntimo, que é aquele que você mais conhece, seja ele. Que quando você agir de alguma forma que você não acha que foi legal, você já saiba o que o Espírito Santo vai te falar. Porque aí sim você vai estar tendo uma intimidade com ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós em primeiro lugar queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Ô Paizinho querido, te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez de falar do Teu Espírito Santo, Pai. Ô Senhor, obrigado porque o Senhor
foi embora da terra, Senhor, mas o Senhor deixou o Teu Espírito para cuidar de nós, Senhor. Obrigado porque nós podemos agir através dele, Senhor, e agindo através dele nós agiremos com o caráter do Senhor, Pai. Ô Senhor, que cada um de nós aqui, Senhor, possamos, Senhor, no nosso íntimo, Paizinho querido, Te buscar, Senhor. Ô Paizinho querido, que nós possamos Te buscar na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, de forma audível, Senhor. Ô Paizinho querido, que as pessoas que estejam ao nosso redor, Senhor, só da nossa chegada, Senhor, eles já sintam a Tua presença, Pai. Ô Paizinho querido, obrigado porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo é a Tua presença, Senhor. Ô Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo habite, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhinhos aqui, Senhor. Ô Papai, cuida, Senhor, da semana deles, Paizinho querido. Abençoe, Senhor, os caminhos deles, Senhor. Ô Paizinho querido, por onde eles andarem, Senhor. Cuide, Senhor, para que eles estejam bem, Senhor, estejam cuidados por Ti, Pai. Em nome de Jesus é que Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Amém.